Olá, investidor, investidora, seja muito bem-vindo ao tutorial do investidor. Me chamo Eduardo Rossi, sou professor de investimentos e hoje eu vim aqui dar uma diquinha para vocês acerca dos canais de Wyckoff e como você pode fazer utilizando dessa técnica para mitigar os riscos da sua operação e, porventura, no exemplo que eu vou dar, principalmente tentar não correr esse risco. Vamos lá, para quem não sabe, o mercado ele se movimenta em ondas, né? As famosas ondas de Elliott dentro dos canais de Wyckoff, tá? Então o preço se movimenta dessa maneira, correto? Só que se ele se movimentasse simplesmente dessa maneira, seria muito simples, muito fácil e muito rápido, né? A forma de enriquecer, de ganhar dinheiro. Mas a verdade é que o mercado financeiro ele não é esse conto de fadas, né? Ele tem aí os seus pulos do gato, digamos assim, tá? E aqui eu vou ensinar um deles para vocês. Bom, primeiro, aqui supondo que a gente está falando de uma tendência de alta, um canal de alta, a partir do momento que o mercado se posiciona, tá? Evite fazer vendas nessa região, tá? Por quê, professor? Porque o mercado nem sempre vai se movimentar dessa forma, tá? Quando você está contra a tendência, você tem um fator quase físico aqui, né? Contra você. Físico porque você está contra basicamente a gravidade aqui, se a gente fosse fazer uma analogia esdrúxula aqui. O que seria isso? O preço, quando ele toca no canal e ele tende a recuar, nem sempre quem está aqui nessa ponta e foi fazendo liquidez ao longo do caminho, um grande banco, muito provavelmente, ele vai conseguir talvez ter liquidez suficiente para fazer a execução de ordens dele aqui. Um banco ele não pode liquidar, entrar, fazer tudo, uma liquidação de uma posição numa cacetada só, né? Ele pode ser atuado, depende de vários fatores, pode ser caracterizado como manipulação de mercado. Existem aspas regras, tá? De forma que não fique caracterizado um grande desbalanceamento, uma grande variação infundamentada de preço, beleza? Com base nisso, muitas das vezes, esse player que está aqui comprado, ele precisa executar essas ordens dele, ele não quer ficar flutuando ao longo do mercado, ele quer pegar a execução aqui e ele também quer pegar a execução nessa venda aqui, ele quer lucrar nos dois sentidos, né? Mesmo que ele vai manter um hedge aqui, um hold aqui de forma macro para poder fazer os preços, enfim, subirem dentro da projeção da macro, mas ele ainda assim vai liquidar muitas posições ao longo do caminho. Então, o que pode acontecer aqui, ó, nesse meio do caminho, tá? Vendo esse cenário, quando o preço chegar aqui, pode acontecer que ele não consiga liquidar tudo, ele vai liquidar parte do preço, tá? E o preço vai voltar a subir. Às vezes ele mesmo vai empurrar o preço para que suba, certo? Quando a gente está falando de uma venda aqui contra a gravidade, contra a tendência, você está colocando o seu stop técnico aqui e você não pode ficar correndo ele. Então, logicamente, ele vai te stopar e vai pegar a liquidez do seu ativo, da sua grana, tá? Não é uma regra, mas acontece muito, tá? Muito, principalmente em moedas, tá bom? A gente vê isso acontecendo muito no índice também, tá? Então, fica aí uma dica. Se você for comprar em regiões de canal, espere uma confirmação da tendência, tá? Mão leve e procure fazer operações na borda do canal a favor da tendência. Quais seriam? Seriam essas entradinhas aqui. Por quê? Porque se o preço subir, perdão, deixa eu voltar. Se o preço subir
mas ele não tiver liquidez suficiente, ele voltar a cair, se você tá com stop técnico, você vai estar protegido. Você está a favor da gravidade. Por quê? Esse preço aqui, ó, ele não vai cair pelo canal aqui, ó, pela lei física. Claro que a gente está fazendo uma exemplificação aqui só para ficar fácil de entender, tá? Quando o preço cair aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter essa barreira aqui. Então, muito provavelmente aqui ele vai conseguir segurar e ele não vai renovar esse fundo. Não é uma regra, às vezes acontece de romper, né? Mas a probabilidade de você ter esse rompimento aqui no canal é muitíssimo inferior a esse aqui. Eu diria aqui mais de 80% de divergência entre um e outro em termos de probabilidade estatística, tá? Então, essa é a dica. Espero que vocês tenham gostado. Evite fazer trades aqui nessa região. Se a gente estiver falando de uma tendência de baixa, para ficar exemplificado aí, ó, seria isso aqui, né? E aí você teria que fazer trades bons para se fazer, seriam aqui, porque você está numa tendência de baixa. Se o preço bater aqui e você comprar, porque ele vai fazer a correção, e muito provavelmente ele vai corrigir, só que se você estiver brigando com um cara que está muito posicionado, ele está com a mão muito cheia, ele vai subir o preço temporariamente e depois ele vai derrubar o preço. Ele tem poder financeiro para derrubar o preço de novo, tá? E se ele derrubar o preço de novo, o que acontece? Seu stop técnico estava aqui, você foi estopado, beleza? Quando o preço vir aqui, você não, a menos que óbvio, né? Seja final de tendência, e aí vou postar alguns vídeos depois ensinando aí como identificar finais de tendência, mas se você tiver aqui e mesmo que ele faça isso, ele não vai estopar. Por quê? Porque esse fundo aqui, esse topo, aliás, ficou abaixo do anterior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, ative o sininho, compartilhe. Isso vai ajudar a gente a levar esse tipo de conteúdo cada vez mais gratuitamente para vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Fui!